Uma das referências do Brasil dentro da análise técnica clássica. Eu não quero ter razão, eu não quero que a minha análise seja correta, eu não quero nada disso, eu só quero ganhar dinheiro. Qual a estratégia que mais te dá dinheiro hoje? Por incrível que pareça, cara, todo mundo critica, todo mundo fala que não dá certo e tal. É um padrão que aparece muito pouco, eu vi isso pouquíssimas vezes ao longo dos últimos 20 e poucos anos, mas quando aparece, cara, eu nunca vi dar errado. André Moraes é um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro brasileiro. Com mais de 20 anos de experiência, atuou como estrategista-chefe da XP Investimentos e deixou sua marca em gigantes como as corretoras Clear e Rico. Foi um dos pioneiros ao criar uma sala ao vivo de trade no Brasil, revolucionando a forma como milhares de traders aprendem a operar na prática. Autor do livro Se Afastando da Manada, André é uma das mentes que moldaram o que é o trade no Brasil hoje. O cara que dá certo, vida certa, que ficou milionário, é o cara que chega pra mim e fala assim, eu tô precisando de alguém que me ajude a ser mais disciplinado. E o que tu fez exatamente, André, para sair de um trader perdedor naquele momento para ser um trader vencedor? Se tem uma coisa pra mim que é sagrada, é a minha estratégia. E a minha estratégia diz o seguinte, chegou no ponto de stop, stop. Não tem, mas e se voltar? Dane-se se voltar. Se voltar, a gente entra de novo. O stop é sagrado. O que tu vai mostrar aqui é como tua estratégia funciona. O mercado tinha subido um monte, eu tava ganhando puta dinheiro, tipo assim, quase um carro zero. Eu acho que tem um ponto que muda tudo, que é o ponto que você olha pra um lado, olha pro outro, olha pra tua conta no banco e fala, brother, se eu não quiser mais fazer mais nada, trabalhar mais nada na minha vida, não vai me faltar dinheiro. Este ponto é um ponto libertador. Eu acho que esse é o topo. André, depois de 2 décadas operando e ensinando milhares de pessoas, entendendo como o mercado funciona, tu acha que qualquer pessoa é capaz de ver do mercado ou tem um perfil que simplesmente nunca vai conseguir? Eu acho que uma boa parte não vai conseguir, principalmente quem não tem uma boa dose de disciplina. Isso é fundamental, entendo até que em qualquer profissão, mas alguns erros em outras profissões são perdoados com mais facilidade. Aqui um grande erro pode custar a tua ferramenta de trabalho, que é teu capital. Então eu acho que para o cara que não consegue ser disciplinado na vida, né, para aquele cara que vai beber, bebe demais, vai fumar, fuma demais, aí começa a fazer esporte, faz 3 vezes por dia, sabe aquela pessoa que não consegue administrar a vida, não consegue administrar as coisas, que é desorganizado, eu acho que esse cara tem dificuldade no mercado. Precisa de uma boa dose de disciplina para você realmente ter chance de vencer. Essa palavra é uma palavra-chave dentro do mercado, né? Disciplina. Tu acha que a pessoa nasce com isso ou ela consegue desenvolver ao longo da vida? Isso é treinável, né? Eu acho que quase tudo, e de certa forma, o treino vence aquela coisa que o cara nasce com, sabe? Aquela coisa, não. Provavelmente na tua rua devia ter um moleque que era melhor de futebol que os outros, né? Na minha tinha, né? O Jair. Porra, o cara driblava todo mundo e tal. Só que, cara, tinha gente que treinava 30 vezes mais que ele, que se dedicava 30 vezes mais que ele. Ninguém virou jogador profissional, mas teve gente que foi mais pra frente na carreira do que o Jair. Por quê? Porque o cara treinou, né? Então eu acho que isso você consegue treinar. E vou te dizer que isso tem muito a ver com desenvolvimento de hábito. Então, às vezes uma leitura de um livro, por exemplo, como O Poder do Hábito, te ajuda a você encaminhar esse treinamento. O que você precisa treinar para que você seja mais disciplinado? Eu gosto muito disso, cara. O esforço supera o dom. Isso. O cara que se esforça, que tem disciplina, que treina, provavelmente vai conseguir passar aquele cara que nasceu com dom, que se ele nasceu com aquilo, existe também uma propensão de ele ser talvez preguiçoso na área dele, né? Então o cara que é esforçado, eu acredito muito que ele supera o cara com dom. Por isso que eu falo que sempre, quando alguém me desafia, eu falo, cara, você pode ganhar hoje, mas no longo prazo não tem como você ganhar de mim. Isso é muito bom. Porque, cara, eu quando boto uma coisa na cabeça, cara, eu vou até o final, né? Então, em tudo, né? E aí o engraçado é que você melhora como ser humano. Você pode até começar a pensar nessas mudanças de hábitos e ser mais disciplinado, para que você consiga ganhar dinheiro no trade. Mas não tem como você ser organizado no trade e desorganizado no resto das coisas, né? Você acaba mudando para a vida, para tudo, né? Eu gosto de brincar com o pessoal que dificilmente tu vai encontrar um trader ultra disciplinado, consistente, no sofá, comendo Cheetos, olhando Netflix o dia inteiro. É uma coisa que engloba a vida inteira, né? Mas isso é muito legal, cara. Eu fui um cara que
Por muito tempo não tive a disciplina necessária, e o mercado que me mudou. O mercado que mudou a forma de eu pensar, e isso é um reflexo global, né? Como tu bem trouxe. Excelente. André, agora eu quero conhecer um pouquinho sobre a tua mente, cara. O que foi responsável, psicologicamente falando, para te conseguir atingir os resultados que tu conseguiu hoje? Esse é o bloco A Mente por Trás do André. André, análise técnica clássica, criada há mais de 100 anos, é uma das tuas especialidades, uma das referências do Brasil dentro da análise técnica clássica. Te pergunto, cara, ainda é o melhor ponto de partida para quem está começando? Análise técnica clássica, ou existe um outro modelo que tu acha melhor? Não, eu acho que a análise técnica clássica ela é um excelente ponto de partida. Eu acho melhor, mas eu sou completamente enviesado, né? Agora, eu posso te explicar por que eu acho melhor. No final das contas, as decisões são tomadas por ser humano, né? As decisões de compra e de venda de qualquer coisa. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando das ações de Petro, do índice futuro, do contrato de Bitcoin, do contrato de milho, né? Uhum. A opinião de todo mundo que compõe o mercado vai para o gráfico. E a análise técnica clássica, ela nada mais faz do que tentar encontrar momentos de virada de mercado. Então, quando você traça uma linha de suporte, quando você traça uma linha de resistência, quando você traça uma cunha, um triângulo, você nada mais está fazendo do que encontrando pontos em que houve uma briga intensa entre comprador e vendedor. Então, com domínio disso e sabendo onde estão esses pontos, a única decisão que sobra, ou a única variável que sobra é: você vai comprar ou você vai vender. E aí, cara, você já traz a coisa para mais perto do 0 a 0, né? Você já tem alguma vantagem, porque ou vai subir ou vai cair. Se você faz essa operação apostando que vai subir ou vai cair no ponto onde promete volatilidade, você está muito na frente de qualquer outro. E isso eu acho que a análise técnica clássica traz muito bem. Mostrar aonde estão os verdadeiros pontos de interesse no gráfico. Na medida, André, em que o mercado evolui, novamente tem mais 20 anos de mercado, certamente deve ter visto várias modas passando ao longo do caminho, né? Análise técnica, de novo, existe há mais de 100 anos e várias modalidades com diferentes nomes foram acontecendo. Por que tu permaneceu na análise técnica e não te rendeu às modas do momento, como por exemplo Smart Money ou outros nomes que dão? É porque eu realmente nunca encontrei nada tão potente e que me dê tanto retorno quanto a análise técnica, né? Eu acho que potente é a análise técnica clássica, né? Então, e mesmo outros métodos de análise, né? Por exemplo, a análise fundamentalista ela se tornou um pouco mais fácil de se fazer com a automação de várias coisas, né? Então, na minha época era difícil um ser humano normal saber de análise fundamentalista. Hoje em dia já é mais fácil, né? Mas eu acho que para o tipo de operação que eu faço, né, não teve nada com tanta potência que me dê tanta clareza quanto a análise técnica clássica. Basicamente é isso, porque eu não quero ter razão, eu não quero que a minha análise seja correta, eu não quero nada disso, eu só quero ganhar dinheiro, entendeu? Então, quando eu encontro alguma coisa que pode me ajudar, eu vou lá e pego aquela ferramenta, adapto à minha maneira e passo a utilizá-la, né? Por exemplo, marcar suporte, resistência e virada de mercado em gráficos longos de índice de dólar, né? Isso é uma coisa que tem um nome e enfim, tá me fugindo da cabeça agora, tá? Mas é o nome de um cara que fala muito do tubarão e do sardinha, do investidor institucional, enfim. Cara, o Wyckoff. Wyckoff, perdoe, tá? Então, Richard Wyckoff, né? Então, é uma coisa que muita gente tem usado. Cara, um amigo meu, que é o Renato Bertani, me mostrou aquilo, no primeiro momento eu não me interessei, depois eu percebi que tinha um índice de acerto, cara, sem problema nenhum. Eu passei a incorporar algumas coisas da teoria no meu dia a dia. A gente percebe que o dólar, ele tem menos dias de tendência do que, por exemplo, uma ação isolada. Então, tradear a consolidação no dólar é importante. E se eu souber os pontos importantes dessa consolidação, fica mais fácil. Então eu vou lá e incorporo isso na minha estratégia, tá? Então eu não tenho nenhum problema com isso. Mas
mais uma vez, para ser direto, eu não achei algo tão potente quanto a análise técnica clássica para eu simplesmente trocar e ir pela moda. Deixar de lado o que Exato. tu acreditava que dava certo para ti. Agora, tu comentou... Olha só que engraçado, cara. Quando a gente começou, né, tipo, talvez 2006, o único lugar que a gente falava sobre mercado era num fórum da ADVFN. Eu não sei se você é dessa época. Eu não sou dessa época ainda. Era um fórum, né? Tinha o fórum da ADVFN e tinha um fórum da Invest Shop, que foi onde a LS começou. O Stormer e o Leandro se conheceram lá. Esses dois fóruns que tinha. 2006. Por aí. Uhum. Cara, eu tinha um grupo de discussão lá e até hoje isso está no ar. Cara, as minhas ideias, a minha forma de operar, quando eu leio lá, cara, eu me enxergo hoje. Claro que com algumas mudanças e algumas evoluções, porque o mercado, de certa forma, amadureceu, não tinha robô, era outro mercado, mas a forma de operar, né, já existia ali, é a mesma forma que eu uso hoje. Muito legal, muito legal. O que tu trouxe é muito interessante, porque eu também me formei dentro da análise técnica clássica, e a gente vai estudando teorias ao longo dos anos, e no final das contas, tu vai incorporando o que tu vê de positivo. Mas o Wyckoff, por exemplo, se a gente for ver na análise técnica clássica, é o que tem, né? Suporte e resistência. Suporte e resistência, rompimento falso, consolidação, tendência. Então, muitas vezes as teorias elas têm outros nomes para a mesma coisa, né? Que é o que a gente está vendo hoje de Smart Money também. Mas especificamente do Wyckoff, eu acho que a forma como ele explicou a briga entre comprados e vendidos me fez perceber que para alguns produtos, como por exemplo o dólar, operar consolidação talvez seja mais vantajoso do que operar tendência. Perfeito. E eu sempre fui um cara que não gostei da consolidação. Então eu me rendi à consolidação em alguns produtos graças à forma de explicar um suporte e resistência do Wyckoff, que é uma forma mais lúdica, né? Porque bateu no ponto de resistência, bateu no suporte, acabou. Ele não, porque tem uma briga e tem um cara querendo tem uma engolir. História por trás. É aquela história assim, eu nem acredito nisso. Eu acho que tá todo mundo ali, que nem a gente, tentando ganhar dinheiro, o grande investidor. O cara tem bilhões. Que ele chamava, né? O cara tem bilhões, mas, cara, no final do dia, ele está ali só para ganhar dinheiro, senão o chefe dele manda ele embora e tal. Mas a forma que ele conta me fez mudar um pouco a cabeça. Mas você tem razão, no final das contas é suporte e resistência. É a mesma coisa. Mas sabe quando eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar pelo Oliver Velez e pelo Al Brooks. E eu percebi que eles falavam a mesma coisa, mas com uma perspectiva levemente diferente. E isso muda muito, né? Às vezes tu precisa de uma perspectiva diferente falando sobre a mesma coisa para dar um gatilho ali na tua cabeça que, puta, agora eu entendi de verdade o que eles querem, o que a teoria quer dizer. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Aliás, você falou de dois personagens aí que são, de certa forma, até antagônicos na forma pessoal de viver, de falar e tal, mas são muito bons, né? Uma vez eu vi uma explicação do Oliver Velez sobre medo no trading, cara, que realmente quando você pensa friamente não tem por que ter medo quando você faz as coisas corretas, porque tudo que pode acontecer com trade você sabe de antemão, quanto que você vai perder se der errado, quanto que você vai ganhar se der certo, aonde você vai comprar, né? O centavo do teu stop, você sabe tudo, né? Então não tem razão para ter medo, porque se você tá com medo, você diminui a mão, aí você não fica mais com medo, tá tudo bem perder R$100. A forma que ele explicou isso é sensacional. E a seriedade do Al Brooks, né? A forma profissional com que ele enxerga tudo é uma coisa realmente impressionante, né? Gosto muito deles dois. André, se tivesse que escolher só 3 padrões de candles para operar pro resto da tua vida, cara, quais seriam eles? Bom, martelo e estrela cadente é o mesmo padrão ou eu já gastei 2? Já gastou 2. Então tá bom, cara. Martelo, estrela cadente, cara. Não, vamos pro quarto, então. Porque martelo e estrela cadente é a mesma coisa. Um tá no topo, outro tá no fundo, né? Sim. Eu não sei se você está falando de padrão de candlestick ou pode ser um padrão de movimento. Por exemplo, ombro, cabeça, ombro. Pode ser. Ou não, é padrão de padrão candlestick. De candle. Padrão de candle. Depois a gente vai chegar na figura. Cara, depois eu gosto muito do engolfo, tá? Que não é uma coisa que se encontra no intraday, né? É uma coisa de... Mercado que fecha, né? Precisa ter gap. Precisa ter gap, né? Então o engolfo é uma coisa que faz muito sentido. E o terceiro padrão é um padrão que aparece muito pouco. Eu vi isso pouquíssimas vezes ao longo dos últimos 20 e poucos anos. Mas quando aparece, cara, se joga porque é muito... Assim, uma vez eu falei que, cara, eu nunca vi dar errado
esse padrão. Não é que não dá errado. Eu nunca tinha visto dar errado, deu errado numa operação que eu fiz em Cirela, que é o BB abandonado, tá? Que no gráfico de 60 minutos pode ser uma ilha de reversão, mas o gráfico diário costuma ser um candle apartado de outros dois. Um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Eu acho que esses 3 padrões, 3/4 padrões, são aí os que eu mais observo. Legal, cara. Sabe que eu tenho um livro do Thomas Bukowski, onde ele estudou todos os padrões de candles e fez mais de milhões de testes em cada um dos padrões. E o engolfo de baixa, que é o Dark Clouds, é estatisticamente um dos melhores padrões, está no top 10, que foi que tu trouxe, e o BB abandonado também. Então, isso é muito legal, porque tem muitas pessoas que não entendem que o padrão de candle nada mais é do que um movimento estatístico, né, que foi testado e comprovado. Então, o Dark Clouds e o BB abandonado tem estatísticas muito positivas, é muito legal isso. Muita gente enxerga suporte e resistência como linha estática no gráfico, André, mas na prática eles se comportam como zonas dinâmicas. Como tu identifica uma região que realmente tem força para segurar o preço? Ou tu acha que é um ponto ilusório, simplesmente? Não. Cara, observando no passado mudança de direção do preço. E, para mim, quanto mais antiga é essa linha, quanto mais toques ela tiver, mais importante ela vai ficando. Então eu seleciono a qualidade de um suporte ou de uma resistência baseado exatamente nisso. Primeiro, suporte e resistência, mais resistência nesse caso. Porque fundo histórico às vezes não tem tanta relevância, mas o topo histórico, portanto, a resistência mais alta, é para mim a mais importante de todas. Então ela tem uma coloração diferente, tem um jeito de traçar diferente. E depois, linhas que têm mais de 2 anos de duração no gráfico diário, né? Portanto, mais de 500 candles, né? Eu também dou um destaque porque entendo que a sensação de dor ela aumenta com o passar do tempo. Ou seja, se você compra 10 e cai a 8 e 2 dias depois volta a 10, a dor que você sentiu foi por 2 dias. Não é uma coisa tão intensa. Agora, se você compra 10, cai a 9, não a 8, só cai a 9, mas demora 2 anos para voltar para 10, desvalorizou menos, mas a dor foi muito mais intensa, porque passou um monte de dia e aquilo não voltava para o teu preço original. Então aquela linha tende a ser mais importante. Então linhas mais antigas eu dou mais relevâncias. E a partir do 4º toque da linha, eu também costumo separar essa linha numa cor diferente. Um azul, inclusive, que eu uso para dizer, cara, em diferentes momentos esse ponto foi ou suporte ou resistência. Então toda vez que o preço chega lá, eu costumo reavaliar o que eu vou fazer. Isso tu faz em algum prazo operacional específico? Esse traçado? Cara, porque isso depende muito de qualidade do monitor, né? Porque eu quero enxergar o quanto mais possível de candle eu tiver. Então, se eu estou no monitor ultra-wide, eu não preciso sair do gráfico diário, que eu boto 15 anos de estudo. E tu consegue ver as Eu inflexões. consigo ver tudo. Agora, quando eu estou, por exemplo, no meu notebook, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, eu chego à noite no hotel, o que eu vou fazer, né? Eu não me divirto mais saindo, indo pra balada e tal. Então eu vou ver gráfico, né? Então eu tô lá no monitorzinho pequenininho, aí eu coloco no gráfico mensal, porque eu consigo... Então isso depende do tempo gráfico. Assim, quando eu posso, eu fico só olhando o gráfico diário, que é o gráfico que eu gosto de operar. Mas tu chega aí pro gráfico intradiário, tipo 60 minutos, 120 para traçar? Só quando eu estou traçando linhas para o mercado intraday, tá? Quando tu está com foco no day trade. Exato, né? Então, por exemplo, índice dólar, eu vou lá pro gráfico de 500 minutos e aí alguém fala, nossa, por que 500 minutos? Será que... Cara, eu sei lá, um dia eu botei 500, gostei do que eu vi, fiquei lá. Pra ti. Exato. Então o que eu vou fazendo? Eu vou buscando virada de mercado no gráfico de 500, virada de mercado no gráfico de 240, 250 minutos também, tanto faz, pode colocar. Virada de mercado no gráfico de 60 e aí eu tracei todas as linhas. Vou pro gráfico de 5 e fico esperando o preço bater numa dessas linhas. Né? Tô operando gráfico de 5 minutos no day trade? Sim. 5 minutos. Mas uma coisa importante, né? Eu não gosto de muita intensidade, né? Eu prefiro fazer 1, 2 operações bem feitas do que 20 para ganhar 100 pontos no índice. Então,
eu não olho no gráfico de 5 minutos um candle, eu estou sempre olhando o movimento. E o movimento, para mim, ele demora às vezes horas para ser criado, né? Então, é um gráfico de 5 minutos, mas com intensidade, sei lá, de um gráfico de 60, tá? Entendi. Perfeito. Show de bola. André, vou fazer um bate-bola agora. Esse é o bloco Perguntas Scalping. André, tendência ou consolidação? Ah, com certeza a tendência. Isso aí ficou fácil demais, né? Stop técnico ou stop financeiro? Cara, isso aí, as duas coisas são muito importantes e você tem como unir uma coisa com a outra, tá? Por exemplo, eu adotei que para o day trade e os meus clientes, né, que muitos estão já mais avançados, esses caras já não usam mais isso, mas quem está começando, o nosso stop é de R$250. Então, se eu tenho um risco de 10 centavos, o cara vai entrar com 2.500 papéis. Se eu tenho um risco de 20 centavos, o cara vai entrar com 1.200 papéis. Ou seja, o stop é técnico, mas a quantidade de papel que eu vou, o contrato que eu vou comprar ou vender, depende do financeiro. É proporcional. Mas o stop que tu vê é no gráfico? Não, é no gráfico. É no gráfico. Técnico, é Tu técnico. pega ali uma mínima de algum movimento, ali que tu Ou a coloca teu máxima stop. do Ou a movimento eu máxima. vou vender. Perfeito. Qual o sinal de reversão mais confiável que tu conhece? Cara, eu chamo de onda 3, mas é algo muito próximo com um ombro, cabeça, ombro invertido. Só que a onda 3, para mim, ela pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, geralmente ou pode ser um fundo duplo, enfim, tá? É quando você tem uma falha na tentativa de romper um fundo, ou quando você tem, no caso de uma venda, uma falha na tentativa de romper um topo. Tu espera a formação da onda 3 ou tu quer pegar a onda 3? Então, isso que é uma coisa que me doía, né? Antes eu entrava já com a onda 3 grande, né? Então eu desenvolvi um indicador que no dia a dia eu não olho ele, chama difusor de fluxo, tem tudo quanto é gráfico, tudo quanto é plataforma. Eu não olho ele no dia a dia, ele não fica na minha tela, senão fica enviesado. Mas quando eu falo, opa, pode estar iniciando a onda 3, eu vou lá buscar sinal dele, porque se ele der sinal, eu consigo antecipar essa onda 3 e entrar, claro, né, mais perto do fundo para ter um alvo maior. Se não estiver tão claro, tu espera a formação dela. Aí eu vou aguardando ter essa formação ou, enfim, um outro momento. Bom, acho que tu respondeu essa. Qual o teu indicador favorito? Cara, eu vou te dizer que claro que eu poderia falar que é o indicador que eu criei. Mas como ele só serve para reversão de tendência, eu acho que a média móvel, eu não sei nem se dá para falar com indicador, porque é uma média, né? Mas todos os outros são derivados também da média, né? Então, a média móvel é um negócio sensacional. Por quê? Porque quando você entende que seguir a média é o que você faz na tua vida para ela dar certo, você se convence que seguir a média na bolsa faz sentido, né? Então, por exemplo, estamos nós dois aqui de casaco. Por quê? Porque a gente sabe que a temperatura média aqui de Porto Alegre nessa época do ano é baixa. Então, a gente não precisa botar a mão para fora para saber se está frio ou não. A gente se ligou para a média, tá? Média da estação. Exato. A gente tinha que gravar em tal horário. Tu saiu da tua casa X tempos antes. Por quê? Porque você sabe que, em média, a nossa vida é pautada na média. E, cara, você vem pro mercado, você vai fazer o quê? Cara, seguir a média, né? Ou seja, você não compra quando está distorcido, não vende quando está distorcido, você não compra abaixo da média, né? Por exemplo, é uma coisa que eu falo sempre, né? O cara fala, porra, André, eu tô comprado naquele ativo que é o que mais está caindo. Mas por que você comprou isso? Mas que tá barato. Não tá barato, tá abaixo da média. Pensa só, você tem que fazer a aposta, quem que vai tirar a nota mais alta da sala? Aí você sabe que, em média, aquele cara que senta na primeira fileira só tira 10. Excelente. E tem aquele Zé Ruela lá no fundo que só tira 0. Você vai apostar que o Zé Ruela, que só tira 0, vai tirar a maior nota da sala? Não. Por quê? Porque ele está abaixo da média. Você compra o que está acima. Então, isso, quando você aprende a observar a média e trazer isso para um negócio lógico, fica mais fácil de ensinar e fica mais fácil de falar não. Porra, não vou comprar esse troço que está caindo porque ele está abaixo da média, né? Então, e nem vender o que está subindo, né? Enfim. Qual ativo que tu mais gosta de operar hoje, André? O estilo que eu mais gosto? O ativo. O ativo? O ativo que tu mais gosta de operar hoje? Hoje, sem sombra de dúvidas, o Bitcoin. Bitcoin. Eu assim...
em nenhum momento do dia ou da noite eu tô zerado no Bitcoin. Ou eu tô comprado ou eu tô vendido. É uma coisa impressionante. É um negócio que tem muita volatilidade. Te apaixonou de novo, André? Sim. Mas eu sou, assim, eu sou muito sério na minha vida pessoal, né? Eu tenho a mesma esposa há 30 anos, namorada, esposa e tudo mais e tal. Mas eu sou um vagabundo no mercado, porque cada hora eu me apaixono por uma coisa diferente, né? Esses dias eu estava apaixonado pelo dólar. E aí Mas a gente vai operando aquilo que está melhor, né? O Sim, Bitcoin tá claro. muito bom agora, né? O que eu falo sempre, Lawrence, é que o mercado, cara, ele acorda todo dia e fala pra você, eu vou te dar um trade hoje. Tu só precisa procurar pra saber onde tá, né? Essa Então, filosofia também. Qual é o teu prazo operacional favorito? cara, gráfico diário. Gráfico diário. Tu é um swing trader nato, André. Eu já gostei muito de fazer day trade, cara, e é engraçado, né? Porque começamos, eu e o Igor Rodrigues Luiz, né? Eu fazia, cara, 200 operações por dia infelizmente é verdade, é uma coisa doentia que eu não quero que ninguém tenha essa experiência, a não ser que goste disso e tal, mas é uma coisa extremamente cansativa, porra, engordei pra caramba, desgastante, não saía da mesa nem pra almoçar e tal. E, de certa forma, o Igor, cara, era o cara de fazer uma operação por semana, ou 2 operações por semana, geralmente operações grandes, ele ia montando a operação. Ele evoluiu para ser o cara que faz 200 operações hoje por dia, Hoje ele tá é um tudo scalper, bem. né? Ele é um scalper. E eu, cara, evoluí pra cara, eu não preciso ficar dando pequenas mordidas, deixa eu tentar pegar um taco maior desse pedaço de carne. Não que eu não faça mais day trade, porque eu gosto de ensinar isso, tá? E principalmente quando você vai para o mercado que funciona 24 horas por dia, não tem mais aquela coisa de é um day trade, é um swing trade. Cara, eu tô comprando aqui, meu stop tá aqui embaixo. Se não acabar hoje, ele vai acabar amanhã, ele vai acabar em algum lugar. Tu leva ele. Só que geralmente essas operações são de swing trade. Né? Mas tu sabe que é interessante isso, André, porque normalmente o dinheiro está nos movimentos mais longos. O dinheiro de verdade, né? Está nos movimentos mais longos. E a gente precisa estar dentro das posições para conseguir pegar esses movimentos mais longos. O day trade ele é muito legal, eu gosto também do day trade, mas né, o que a gente costuma ver na prática, até olhando para caras que já fizeram muito sucesso no mercado, que tem hedge funds, a gente percebe que esses caras também focam em operações mais longas. E a gente não está falando aqui de anos, né, André? A gente está falando de movimentos curtos, às vezes semanas, talvez meses, mas é especulação pura para pegar grandes movimentos. É exatamente isso. E é uma coisa também desafiadora, porque é o seguinte, montar uma posição grande que vai te dar um bom dinheiro se você acertar, não pode te tirar muito dinheiro se você errar. Então você vai montando. Então não entra uma só posição. Você compra, cai um pouco mais, você sai. Aí você compra de novo, cai um pouco mais, você sai. Aí você compra de novo, o negócio andou pro teu lado. Você espera um pouco, no primeiro zigue-zague você compra mais um pouco, vai subindo o stop. Às vezes você já juntou metade do que você queria, mas tem que subir no stop, você tá estopado de tudo, você tem que começar tudo de novo. Até chegar o momento, cara, que tu tá com a posição inteira e o mercado dá-lhe uma porrada, aí tu relaxa e fala assim, cara, agora eu vou botar meu stop nesse ponto, a partir daqui já ganhei X mil dólares, e se for mais, tá tudo bem, cara. Basicamente tem 5 cartas na mesa e tu tá com a dupla jazz na mão e tem uma dupla jazz na mesa também. Então tu sabe que o jogo tá ganho. A questão é quanto tu vai ganhar. Exatamente. Só que isso, às vezes, cara, leva semanas para você conseguir montar, né? Porque, por exemplo, vamos falar do Bitcoin. Pensando desse jeito, o Bitcoin passa muito tempo em consolidação. Então tem determinados pontos que eu sei que eu não posso me apaixonar pelo ativo, pela posição, porque eu tenho que ser mais rápido. Então, cara, é muito desafiador, é muito dinâmica a coisa. Qual a estratégia que mais te dá dinheiro hoje? Por incrível que pareça, cara, todo mundo critica, todo mundo fala que 80% não dá certo e tal. E aí não é opinião, porque opinião... Todo mundo tem, né? Todo mundo tem e não vale nada, é dado, né? Porque Exato. como é que eu sei que é essa estrutura que me dá mais ou que aquela coisa me tira dinheiro e tal? Anotando tudo que eu faço. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho condições de contratar uma pessoa que desenvolveu uma planilha de BI. Então todas as minhas operações vão para essa planilha, onde eu faço
todo o estudo possível. Então eu sei qual é o ativo que eu mais ganho dinheiro, qual é o ativo que eu mais perco dinheiro, qual é a hora que eu mais ganho dinheiro, qual é a hora que eu mais perco dinheiro, qual o momento de mercado, eu sei tudo, tá? Porcentagem de acerto, payoff, que são coisas importantes. E qual é a estratégia que deu mais dinheiro. A estratégia que deu mais dinheiro, e aí não é opinião, é dado, é a estratégia de rompimento. Porém, para que ela fosse muito assertiva, eu precisei fazer alguns filtros que me ajudam demais, e ela é a que mais acontece. 60% das minhas operações são operações de rompimento, por isso que ela tem esse melhor desempenho. Depois eu vou querer saber como é que ela funciona, hein, cara? Vamos botar na tela aqui. Sem problema nenhum. Show de bola. André, um livro que mudou completamente a tua forma de operar. Cara, eu não sei se mudou minha forma de operar, mas me ensinou a operar. O que eu fazia era qualquer coisa menos alguma coisa objetiva. Eu já achava que eu era o Conan dos mercados, mas eu não sabia nada. É o livro do Alexander Elder, que é, de certa forma, a pessoa que mais me ajudou nesse mercado, que me direcionou. Sabe, quando você está sem rumo, o cara fala, cara, é por ali, ó. Se enfia aí que é por ali. Que se chama Aprenda a Investir / Operar no Mercado de Ações. Né? Esse livro foi o que me direcionou para um negócio legal. Isso foi no início da tua jornada? Foi tipo 2000 e um cacareco. Perfeito. Provavelmente, eu gosto de pontuar as coisas, provavelmente 2005. Porque Então, primeiro, 2 anos ali. Eu comecei no final de 2001, tá. mas eu comecei botei dinheiro lá, cara, e eu não sabia, mas era o início de uma grande alta de mercado que foi até 2008, né? Eu só dei sorte. E aí até 2005 eu não sabia porcaria nenhuma, mas achava que sabia, porque estava ganhando dinheiro. Estava fazendo, o mercado subia. Quando sobe Você o entrou mercado. num dos melhores momentos Sim, do Brasil para sim, comprar, sim, né, cara? sim. Mas o que acontece? Em 2005, teve um problema na China, que eu não me lembro qual, que o mercado caiu 20% em 2 semanas. Como, à medida que você vai ganhando, você vai botando mais dinheiro no mercado, em 2 semanas eu perdi tudo o dinheiro, o financeiro que eu tinha ganho em 4 anos. Aí eu falei, cara, não sei nada. Foi neste momento que eu me encontrei com o Alexander Elder, porque eu entrei... Foi o início daquela coisa de você poder comprar livro via internet, porque não existia. Gente, não tinha Mercado Livre, não tinha Amazon, não tinha nada, né? E aí, cara, eu entrei e achei sensacional, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu tinha que ir a São Paulo, numa livraria, aí chegava lá, não tinha o livro e tal. Comprei uns 15 livros. Dentre eles... Aí, comprei um livro sobre investimentos. Tinha uns 4 sobre mercado de ações. E este, cara, me pegou. Assim, deu começar a ler... e não conseguir dormir enquanto não acabar o livro, e aí uma semana depois reler, e aí começar a marcar todo o livro, sentar na frente do computador, estudar todos os gráficos que tinham liquidez, assim, realmente mudou minha vida como operador. Muito bom. Ele é um livro simples de entender, né, André? Tranquilo. A análise, assim, olhando hoje, a análise técnica dele, cara, hoje eu não acho boa, entendeu? E o que você vai falar, porra, mas você tá falando do Alexander, ele não usa... Mas aquilo lá, a gente teve, a última vez que eu tive com ele faz 5 anos, cara, ele opera falso rompimento só, coisa que ele nem toca no assunto naquele. Mas a parte que ele lida com o emocional, com o dia a dia, o sentimento que você tem quando ganha, quando perde, cara, aquela descrição toda, né? Putz, cara, se juntou com a análise técnica que ele ensina ali, me fez bastante para minha diferença. E também ele aborda de maneira introdutória o manejo de risco, que normalmente o trader que está começando ainda não... E naquela época ninguém falava sobre manejo de risco, né? E quando começou a falar, a gente achava que gerenciamento de risco era a relação 3-1. Quer dizer, que é uma parte, que pode ser uma parte da tua... Mas não é definitivamente gerenciamento de risco, né? É uma parte pequena do gerenciamento de risco. Tu prefere ganhar 1 milhão agora ou 10 mil por mês para sempre, se tu tivesse tomar uma decisão, e por quê? Nesse atual estágio? Se tu estivesse começando no mercado agora. Eu preferia 1 milhão agora. Por quê? Digamos que eu estivesse começando no mercado hoje. Bom, primeiro que se eu comprar Ibovespa, eu acho que daqui a 2 anos eu teria 3, tá? Eu tô otimista com o Ibovespa. Eu estou otimista com o Ibovespa, eu estou otimista com negócios, acho que é um período difícil de economia, difícil para muita gente, mas se você tem dinheiro e está capitalizado numa hora difícil, cara, você tem uma capacidade de
de gerar mais dinheiro incrível. Então, Fazer um bom neste negócio. momento, se eu tivesse que resolver isso neste momento, eu queria 1 milhão agora. Agora a gente vai colocar um pouquinho de polêmica aqui na mesa. André, esse aqui é o Manda a Real pra gente. Tu acredita que ostentação de casa, carro, relógio e viagem ajuda ou atrapalha quem quer ensinar trade? Eu acho que ajuda o sujeito que faz isso a vender. E pro mercado de maneira geral? Eu acho que é péssimo, né? Porque, primeiro, eu nunca vi alguém que veio focado pro mercado, o foco era em ganhar dinheiro. O cara que dá certo, que eu vi dar certo, que ficou milionário, é o cara que chega pra mim e fala assim, pô, André, eu tô precisando de alguém que me ajude a ser mais disciplinado, porque eu acerto muito, mas quando eu erro eu perco muito. Então o cara não me pergunta como é que vai pra ganhar dinheiro, ele quer ser disciplinado. André, eu sou um cara disciplinado, eu tenho certeza que eu vou dar certo com isso, mas eu tenho uma dificuldade enorme de ler gráfico. Porra, que do cacete, cara, senta aqui que tu tem chance. André, eu tô começando, cara, mas eu queria saber se você acha, porque eu não quero começar operando, eu queria começar uns 3 meses no simulador, para eu entender como é que é esse jogo, e depois eu gostaria de fazer um plano para eu começar pequeno, cara, para eu ir botando, dando um passo de cada vez, porra, vem cá que eu vou te ajudar pra cacete. Agora, quando o cara chega porque precisa ganhar dinheiro, ou acha que é tudo fácil e acha que vai ganhar muito dinheiro, principalmente o cara que teve sucesso profissional em outra coisa, o cara é um juiz bem sucedido, o cara vendeu a empresa dele, ganhou muito dinheiro e tal, e aí o cara chega no mercado e fala, porra, eu fiz uma empresa que não valia nada, ser vendida por 100 milhões, então aqui eu vou ganhar dinheiro também. Esse cara que vem pelo dinheiro, ele sofre muito e não ganha dinheiro, tá? Então essa coisa de você mostrar que você tem um relógio de 500 mil, ou um carro de 1 milhão, ou uma casa de 50 milhões, eu acho que isso não é positivo porque atrai para você o público errado. É o público que não vai ganhar dinheiro. E, porra, você vai ser um professor de um monte de cara que não vai ganhar dinheiro no mercado. Eu quero me afastar disso. Entendi teu Eu não quero perder meu tempo. Cara, eu já tenho 48 anos, eu já estou realizado profissionalmente. Eventualmente, eu posso, de certa forma, dizer que, mesmo que eu não trabalhe e não ganhe mais dinheiro, eu não vou passar fome na minha vida, vou ter uma vida tranquila. Ou seja, eu quero perder meu tempo com um grupo de clientes que tem chance de viver. E, portanto, eu não quero chamar a atenção desse cara e acho que o cara que quer ensinar não pode chamar a atenção do cara que quer ganhar dinheiro. Tu acha que o cara que se vende dessa maneira, vendendo carro, casa, relógio, viagem, é um cara que de fato consegue fazer dinheiro no mercado com trade? Cara, eu não sei. Eventualmente pode ser que sim, tá? Porque o dinheiro, de certa forma, ele, em algumas pessoas, ele causa algum tipo de deslumbre, tá? Que pode ser o caso. Quer dizer, o cara ganha dinheiro no mercado, só que ficou um cara deslumbrado. Cara, eu tive lá na XP durante toda a história da XP e todo mundo que estava lá ganhou muito dinheiro, porque você comprava uma ação a R$1 e depois o Itaú recomprou isso a 100. Depois abriu na Nasdaq a 500. Então o cara que tinha, sei lá, 10 mil ações ficou milionário. O cara que era sócio da XP. O cara que era só da XP, só que era muita gente que era sócio da XP, né? E muitos eram meus amigos, né? Cara, tem gente... Cara, por exemplo... a XP vendeu ação para o Itaú em 2017, depois abriu o capital na Nasdaq em 2020, tá? Cara, o meu carro é 2016, entendeu? Eu não mudei de carro, a minha esposa mudou, mas eu não mudei de carro, é o mesmo carro, tá? É um baita de um carro, não tem por que mudar. Agora, teve gente, cara, que se deslumbrou, que comprou Ferrari, que comprou Porsche e tal, não sei o que. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Uma questão de perfil que tu faz. Exato. Eu quero o meu dinheiro eu quero comprar em monitor para colocar mais monitor lá para operar, tá? Cada um do seu jeito. Mas pode ser que o cara tenha ficado deslumbrado e ganhe dinheiro. Agora, a maioria você percebe que não é o caso, tá? Então, por exemplo, o cara que eventualmente aparece numa Porsche, no carro dele para falar que, porra, olha só que eu consegui, beleza.
Agora, o cara que aparece com aquele puta monte de dinheiro na mão, aí isso, cara, isso Difícil de acreditar. é difícil de acreditar, né? Porque eu tenho o seguinte pensamento, André. Se o cara tem conteúdo para oferecer, por que ele não oferece o conteúdo e oferece o deslumbramento? Exato. Né? Hoje em dia, tu acha que tem mais pessoas ganhando dinheiro vendendo curso ou operando? Cara, se fosse na época da pandemia, eu ia te falar vendendo curso, cara, porque como era fácil vender naquela época e a gente viu um puta monte de gente ganhar dinheiro com curso, né? Em compensação, a gente viu um puta monte de gente perder dinheiro, porque o cara chegava no mercado, não entendia nada, escutava um monte de gente falar que você ia ficar milionário da noite pro dia, botava dinheiro e perdia. Hoje, essa mina de venda de curso meio que deu uma secada, tá? Então muita gente deixou de lançar curso, muita gente passou a não conseguir sobreviver fazendo isso e foi-se embora. Em compensação, veio uma geração para operar e que eu tenho conhecido, porque eu tenho um podcast também, que é o Gamecast, então eu tenho conversado com muita gente. Veio uma geração, cara, que consegue ganhar mais dinheiro do que a minha, mais esperta, tem mais facilidade, tem mais ferramenta. Então, tem muita gente ganhando dinheiro também com o mercado. Assim, não é que tem 90% das pessoas ganhando dinheiro. Tem, como em qualquer profissão, sei lá, 10% dos que estão ali ganhando dinheiro. Então, acho que tá uma coisa meio a meio. Mas é bom que de tempos em tempos, cara, tenha mercado difícil, como é o mercado dos últimos 5 anos, porque isso dá uma peneirada no cara que é só garganta do que o cara que é bom, que é o cara que acaba ficando, que é o cara que vence a prova mais difícil que tem, que é a prova do tempo, né? Ou quem que é o Lorenz? 8 anos atrás, você tem quanto tempo de mercado? 10 anos. 10 anos. Há 9 anos atrás, o Lorenz, quem que era? Bom, um cara que começou aí, vamos ver. Hoje não, o Lorenz é um cara que está 10 anos no mercado. O tempo médio de que o cara fica é 6 meses. Espera aí. O Lorenz venceu um troço aí, que é a prova do tempo, então deixa eu ver o que ele está falando ali, porque faz sentido, entendeu? E porque alguém que ganha dinheiro operando resolve vender educacional, resolve vender curso? 2 motivos principalmente. Primeiro, porque, cara, é uma outra fonte de renda, tá? E eu acho que para todo mundo é importante isso, tá? Você ter mais do que uma fonte de renda. Então, olha só como é que aconteceu comigo. Eu vou falar da minha experiência. Cara, tradar em 2011 era uma coisa extremamente solitária, né? Então, a gente tinha num grupo de Skype uma meia dúzia de pessoas que ficava se falando. Esse grupo foi crescendo e começou a ficar ruim, porque tinha gente que estava no meio do barulho, era gato miando, era um cara que ficava no aeroporto, um barulho desgraçado. Um dos caras falou, cara, então faz o seguinte, por que vocês não cobram? Cara, eu pago 500 pau para não ter esse bando de Zé Ruela aqui e ficar só uns 10 pessoas e tudo mais. Beleza, o Igor que começou a fazer isso e daí nasceu essa ideia de tradar ao vivo, isso não existia aqui no Brasil. Cara, a Link Trade era uma corretora que foi vendida, a Link foi vendida para o UBS, sobrou a parte de varejo que veio a ser a corretora Rico, precisou mudar de nome, era Link Trade e mudou para Rico. A diretoria da Rico, um dos caras que era trader também, falou assim, tem aqueles moleques que são nossos clientes, os caras ganham dinheiro, vamos chamar eles para tradar para os nossos clientes. Então, olha só como é que aconteceu comigo. Alguém chegou e falou assim, né, um diretor da corretora, cara, eu vou te pagar para você tradar na frente dos meus clientes. Eu falei, cara, tá fechado. Você vai me pagar para eu fazer o que eu faço todo dia? Tu já queria fazer aquilo de qualquer maneira, vai Exato, eu vou receber, tá? Fantástico. E aí depois fala, tem um monte de gente que além de te ver operar, quer que você monte um curso ensinando como é que você toma suas decisões. Tá tudo certo. Então ali, cara, eu não tinha mais uma fonte de receita. De 2007 a 2011 era o meu trade. Tinha mês que eu sobrava dinheiro, trocava de carro. Tinha mês que eu não pagava as contas, né? Aí tinha mês que, eu aprendi a mexer com isso, então sobrou dinheiro. Esse mês deu dinheiro pra cacete. Separa ali, porque vai ter um mês que tu vai precisar pegar um pouco dali. Você já foi entendendo como é que Você já foi entendendo melhor. Hoje em dia, molecada, é tudo... Que é de uma semana pra outra. Cara, hoje em dia a molecada, a molecada que fala, eu tenho 48, então tem os moleques de 22, 23 anos. Os caras não gastam dinheiro com carro, não tem casa, mora no Airbnb ou qualquer coisa parecida. E, cara, ganha
puta monte de dinheiro, vai lá no final de uma semana, 15 dias, um mês, arranca tudo, enfia num CDB de liquidez em D mais 10, D mais 15, D mais 30, para não arrancar o dinheiro no dia que tá perdendo no trade. E, cara, vai tirando do jogo. Nessa época não tinha nem outros investimentos para fazer, né? Na minha época. Então, cara, o primeiro motivo é isso, diversificar a sua forma de remunerar o teu trabalho. E a segunda, que eu tenho certeza que é a mesma coisa que você sente cara, nada mais dá mais prazer para mim no mundo do que ensinar. Nem ganhar um trade, tá certo? Enchi a mão, comprei Bitcoin a $85 mil, saí a 110. Cara, não é tão tesão quanto pegar um cara que não sabe nada de mercado e transformar esse cara num trader pronto para encarar o mercado. Isso é algo que não tem explicação, tá? Que é o propósito. Tanto é que hoje, cara, primeiro que é o seguinte, se o cara quiser peneirar, tudo que eu ensino tá no YouTube, né? Se ele não quiser, porra, tem um monte de curso meu a R$89 que é muito mais para pagar toda a estrutura que precisa para botar aquilo no ar do que para ganhar dinheiro. Então, não é mais, realmente, já pode em algum momento ter sido, não é mais pelo dinheiro, é só pelo prazer de ensinar. Se o dinheiro fosse todas as motivações, né, André, provavelmente a gente não teria nem passado dos 6 meses de mercado. Porque na medida que o cara é apaixonado por aquilo, o dinheiro, claro que é importante, mas ele vem como uma consequência do trabalho dele, né? Exatamente. É só a gente ver os profissionais. Cara, pega o Elon Musk, vendeu o PayPal por $250 milhões, foi lá e investiu tudo numa empresa de foguete que poderia dar em nada. Então, e que quase deu em nada, né? E quase deu em nada, ou seja, na verdade ele investiu, acho que não foi na Tesla, os 250 milhões, né? Mas num determinado momento, a SpaceX drenou tanto dinheiro e a Tesla ainda não era superavitária, era deficitária, que é tipo assim, cara, se explodir mais 2 foguetes meu, 3 foguetes meu em sequência, eu quebrei. O Elon Musk chegou a correr o risco de ruína mesmo, porque até que virou, né? Ok, tá tudo certo. Tem um documentário nele fantástico que ele tá aqui na mão, né, quando ele vai lançar um foguete. Fica muito bom. André, gostaria que tu julgasse algumas frases aqui, a tua opinião sobre essas frases, cara. Esse aqui é o bloco Gain ou Stop. Eu vou começar com a primeira aqui, que eu já ouvi tu falando antes, queria entender um pouquinho melhor. Gain ou Stop? 80% dos rompimentos falham. Sem filtro, sem nada, num gráfico intraday, eu acho que 80% dos rompimentos falham. Agora, quando você cria alguns filtros, né, você seleciona melhor o que é um rompimento do que não é. Quando você deixa de olhar, por exemplo, o índice futuro, que é um negócio que tem menos chance de ter tendência do que, por exemplo, uma ação da Petrobras, num gráfico de 1 minuto, com certeza 80% dos rompimentos falham, tá? Agora, quando você muda o teu conceito do que é um rompimento, quando você coloca alguns filtros, aí você consegue transformar isso em uma coisa de ponta cabeça, certo? 20% vai falhar, 80% vai dar certo. Esses filtros que tu traz seria médias, volume, indicadores assim? Eu prefiro trabalhar, pode ser volume também, mas eu prefiro trabalhar com diferentes tempos gráficos. Porque aí o preço bate em determinado ponto, passa por 1% no gráfico diário, por exemplo, e no gráfico de 60 minutos eu não tenho ponto de entrada ainda. Então, geralmente eu espero um pivô nos 60 minutos para confirmar aquele rompimento. Perfeito. Se não vem esse pivô, e na maioria das vezes não vem, eu não chamo de rompimento. Aliás, se não vem, eu estou esperando pela falha, porque quando não vem é mais fácil de falhar e eu entro na direção do falso rompimento. Então, é gain, contanto que a gente não esteja falando de filtros. Exato. Agora eu entendi. Se é gain ou loss. Não. Para mim é gain. Para mim é gain. Tá? Com os meus filtros, do meu jeito de operar é gain. O que tu acha dessa afirmação aqui? Se for gain, é porque tu concorda. Se for stop, é porque tu discorda. A maior parte dos traders perdem porque são emocionalmente fracos. Eu acho que eu concordo. É gain. Agora, a única coisa que eu gosto de frisar é que parte emocional tem muito a ver com disciplina e com gerenciamento das suas operações. Por quê? Vamos lá. Cara,
pega o Neymar, tá? E aí daqui a pouco, cara, a gente vai, sem mais nem menos, ser escalado para ser centroavante de uma final de Copa do Mundo. Só que é você, Lawrence. Cara, tu chega dentro do estádio, tá certo? Aquele tanto de gente ali. Cara, tu nunca entrou no estádio, primeira vez, tu tá do lado do Neymar e o outro time, tá o mundo inteiro te olhando, você não pode errar, você não pode falhar. Cara, tu vai ficar sendo falado o resto da tua vida por uma besteira que tu fez e deu um gol pros caras ou pelo gol que tu fez e salvou o Brasil. Perfeito. Só que você nunca fez isso. Provavelmente você vai estar tremendo nas bases. Pro Neymar, claro que vai ser um jogo emocionante. A primeira vez que ele vai na final. Pode ser o Neymar ou outro, porque tem gente que não gosta do Neymar, né? O outro jogador não interessa. Mas, cara, o cara já fez isso um monte de vezes. O cara já teve na final de Champions, já teve na final de Olimpíadas e tal. O Um amistoso pro cara é tranquilo. Exato. Pra nós seria um... Seria uma loucura. Cara, quando você repete um processo 100 vezes e sabe o que acontece ao final de 100 vezes, a chance de você ser emocionalmente mais estável é muito maior. Porque você deixa de dar atenção e foco na próxima operação. Dane-se a próxima operação. Você sabe que ao final de 100 você vai ganhar dinheiro. Então a próxima operação, o que você precisa fazer? Só se manter estável e repetir o processo que você conhece para que você, ao final de 100, possa ganhar. O cara que não sabe nada disso, que não tem um processo completo, que não sabe o que fazer, que não tem disciplina, que não testou, tem uma chance maior de ter um desequilíbrio emocional. Então eu acho que essas três coisas, emocional, disciplina e gestão de risco, estão entrelaçadas, tá? Tu sabe que eu acho que um dos maiores segredos, entre aspas, vamos colocar assim, né? Para o cara conseguir alcançar consistência é ter essa palavrinha-chave que tu trouxe agora, que é ter uma mente probabilística. Entender o que é o trade, né? Entender que tu não vai fazer dinheiro no próximo trade, tu não vai perder dinheiro no próximo trade. O que vai fazer tu ganhar dinheiro vai ser os próximos 100 trades. O que tu vai fazer nesses próximos 100 trades? De que maneira tu vai comportar a tua estratégia nesses 100 trades? Normalmente, quem está dando os primeiros passos, o que é compreensível, né? Porque o cara ainda está entendendo, ele vê muito trade a trade. Ele vê assim, cara, o que eu vou fazer no próximo trade? E ele fica compenetrado naquele próximo trade e ele esquece que vai ter mais 50 outros trades pela frente. E eu talvez até uma coisa a mais. O que eu vou fazer no próximo trade? E na hora que você entra, será que esse trade vai dar certo ou não? Oh, meu Deus, eu vou tomar outro stop. Oh, meu Deus, tá indo embora, mas será que não vai voltar? O sentimento durante o trade, né, principalmente se for mercado intraday, se for day trade, é terrível, cara. É muito terrível. André, consistência é 40% mentalidade, 40% manejo de risco e 20% estratégia. Concorda ou discorda? Gain ou stop? É gain, cara, mas eu acho que a estratégia talvez pode ser menos, pode ser 10. O resto é essas outras coisas. Mais André, mentalidade, mais manejo de risco e menos eu vou comprar quando o galo cantar. Tá tudo bem. Não, porque eu sei 20 indicadores, eu conheço de cabeça todas as teorias. Cara, se o cara do galo, tá certo? Tiver um manejo de risco melhor que o cara das 100 teorias, provavelmente ele vai ganhar vai fazer mais dinheiro, né? Concordo. André, quero entender um pouquinho como foi a tua transformação dentro do mercado quando tu saiu de um cara... Bom, tu teve uma fase muito boa inicial, né? Mas teve um momento ali que tu tomou um pênalti, que faz parte do processo. E naquele momento em que tu começou a perder dinheiro, para o momento que tu viu que tu começou a ganhar consistentemente dinheiro. Esse é o bloco A Virada de Chave. E eu quero entender qual foi o erro mais caro que tu já cometeu e o que tu aprendeu com ele. Legal. Bom, provavelmente ninguém que está ouvindo esse podcast errou mais que eu, né? Porque a gente trabalha com probabilidade, então são 23 anos de acertos e de erros, né? Então eu errei mais que provavelmente todo mundo, bem mais que você. Mas o que me custou mais caro tem a ver com liquidez, né? Liquidez de mercado. Tanto é que uma das coisas que eu adoro ensinar é exatamente você olhar para algum produto, olhar para algum mercado e saber com quanto de dinheiro você pode entrar naquele troço. Né? Seja no day trade, seja no swing trade, porque os riscos são diferentes. Né? No day trade é o risco de um leilão no meio do pregão e tipo lá o stop. Né? No swing trade você tem uma noite inteira onde pode sair qualquer notícia e trazer uma grande variação. Né?
Isso foi em 2007, portanto, são 18 anos. É 18 anos que aconteceu, mas eu nunca vou esquecer. Foi uma quarta-feira, porque era reunião do Fed. O Fed tinha-se a ideia de que o Fed naquela reunião cortaria juros. O mercado abriu e só subiu, e eu estava com uma posição muito grande no mercado de opções, tanto em Petro quanto em Vale. Para quem não sabe, em 2007 você não tinha alavancagem, né? Hoje, por exemplo, o cara coloca R$1.000 na conta, ele consegue operar R$25 mil de Petrobras, ou seja, você tem 25 vezes de alavancagem. Se você tivesse 10 mil, você conseguiria operar R$250 mil de Petrobras. Naquela época, a alavancagem era zero, então a gente precisava operar opções no day trade. Olha que loucura, né? A gente Tinha pouca liquidez. Oi? Porque tinha pouca liquidez. Só um segundo aqui que... Fechou? Oi, não. Eu tô aumentando a posição. Eu tô desde... Gente, eu tô o dia inteiro esperando, então perdoe, tá? E aí, às 3 da tarde, saiu a decisão do Fed. O mercado tinha subido um monte. Eu tava ganhando um puta dinheiro. Tipo assim... quase um carro zero. Naquela época, o carro custava 25, 30 mil. Num único trade. Num único trade muito grande que eu construí durante o dia inteiro, até as 3 horas da tarde. E, cara, 15 minutos depois tinha virado tudo e eu fui tentar sair das opções. Só que, cara, não tinha liquidez suficiente para eu sair de tudo. Chegou uma hora que eu desesperei, mandei a mercado, travou a opção, entrou em leilão, quando você tem uma grande variação. E nisso Petrobras e Vale caindo, enfim. Quando eu consegui me livrar de tudo, eu estava... Além de ter devolvido tudo que eu tinha ganho, eu estava perdendo mais um tanto desse. Aquilo não me quebrou. Não foi aquele erro que é muito pior, na minha opinião, que é tipo assim, não, eu tomei 2 stop, agora eu vou tentar a terceira, a quarta operação, vou virar, vou aumentar o lote. Não foi isso. Isso é o tal de um dia de fúria. Isso eu sempre tive, cara, o máximo cuidado para não acontecer comigo. Mas foi um erro que, cara, me custou, sei lá, um mês de cabeça ruim. Eu tive que trabalhar para voltar para o capital e tal. Esse foi para mim, assim, o dia mais complexo de mercado, tá? Como trader. E me ensinou que, cara, não é qualquer ativo e nem qualquer tamanho de mão que você pode enfiar no mercado, né? Inclusive, é a grande dificuldade que a gente vê hoje com os copy trades, né? Porque você tem uma liquidez de mercado que não comporta uma quantidade, um volume muito grande de papel sendo comprado ou estopado de ordens, né? No mesmo momento. Então isso cria uma dificuldade. No mercado aprendi ali que isso eu não queria mais, tá? Agora, como analista, o pior dia para mim foi o Joesley Day, tá? Eu acho que eu tomei a decisão correta, que é: vamos estopar tudo. Ah, mas se voltar? Cara, regra é regra. Eu não estou aqui porque eu descumpro as minhas regras. Eu estou aqui porque eu cumpro a minha regra e hoje eu vou sair das operações da abertura. Eu deveria ter falado isso, eu falei isso, mas eu comuniquei isso para o meu cliente de uma forma muito acalorada, com muito sentimento. E eu acho que ali eu cometi um erro, que não tirou dinheiro meu, mas tirou dinheiro do meu cliente, o que é muito pior. Eu poderia ter falado aquilo de uma forma mais tranquila e principalmente dado soluções. Ó, o que eu acho que você tem que fazer é isso, mas as alternativas são essas e essas, né? E eu acho que naquele dia eu me comuniquei mal, e um comunicador, quando se comunica mal, erra, tá? Eu tive a possibilidade de me redimir na época da pandemia. Eu voltei de Ubatuba às pressas na quarta-feira de cinzas, porque o mercado tinha caído sexta, tinha caído segunda, tinha caído terça lá nos Estados Unidos e estava caindo na quarta. Cheguei e foi da mesma coisa. Olha, eu vou sair das operações. Para quem quiser ficar, as alternativas são essas. Fiquem à vontade, tá? Mas eu já vivi isso várias vezes e tudo mais. Eu vou sair. Todo mundo, com exceção de um cliente, saiu e, cara, 17 dias depois o mercado tinha caído 50%, ou seja, mais uma vez me comuniquei mal, errei, aprendi a lição e pude me redimir ali na frente, né?
Mas o Wesley Day, para quem não se lembra, para quem não estava no mercado, né, foi o momento em que nós tivemos o Circuit Breaker sendo acionado, o mercado caiu Na abertura. Na abertura. É um momento de muita... Foi 10% de queda já na abertura, né? Então, existe um dispositivo que a B3 faz em que os leilões são ativados e a gente não consegue negociar, apesar da queda de 10%. Ali, tu resolveu encerrar as posições e hoje tu faria diferente, é isso? Não. Eu me comunicaria de uma forma diferente, tá? Entendi. Se tem uma coisa para mim que é sagrada, é a minha estratégia. E a minha estratégia diz o seguinte: chegou no ponto de stop, stop. Certo? Não tem, mas e se voltar? Dane-se se voltar. Se voltar, a gente entra de novo. O stop é sagrado. É como se fosse o meu remédio de pressão. Eu tenho pressão alta e quero viver até os 90 anos. Para viver até os 90 anos, eu preciso tomar a porcaria de um remédio que me faz ir no banheiro fazer xixi 2 vezes a mais por dia. Qual é o remédio? É a losartana potássica. Qual é o efeito colateral? Ir no banheiro 2 vezes a mais por dia. Tá? O trader, qual que é o objetivo dele? Ficar no mercado por 40 anos. Qual é o remédio? Se chama stop. Qual é o efeito colateral? De vez em quando você vai tomar uma violinada. Então a gente vai stopar e se violinar é o efeito colateral. Porém, se você acha que o mercado vai voltar, porque no Wesley Day voltou boa parte do que tinha caído, você pode fazer assim, você pode esperar a primeira meia hora, você pode esperar o primeiro circuit Essas breaker, alternativas que tu... e só estopar depois. O cliente talvez precisava... talvez não, eu entendo que o cliente... Eu precisava ter dado alternativas para o cliente. E outra coisa, eu também precisava estar mais calmo. Tá? Eu estava num ambiente com um monte de gente gritando. Cara, que foi um dia também uma pressão, pancado, né? sim, com um monte de gente gritando, cara, de gente desesperada, gente entrando na sala, sabe? Cara, então... Vai acabar o Brasil. Exatamente. Mas, cara, é como eu te falei, cara, se tem uma coisa que ensina é as porradas que a gente toma, tá? Você gosta? Então, não, odeio perder, odeio sofrer, odeio dia ruim e tal. Mas, cara, depois você tem que olhar e falar, cara, o que eu posso extrair isso e fazer pra nunca mais acontecer de novo, né? E o que tu fez exatamente, André, para sair de um trader perdedor naquele momento para ser um trader vencedor? Se tivesse uma única coisa responsável por isso, o que tu diria que foi isso? Foi uma atitude mental? Foi uma estratégia? Foi um livro? Putz, cara, pois é, eu não acho que uma coisa só seja suficiente pra Mudar completamente. tá ligado? Tá tudo uma caca. Aí daqui a pouco tu aperta um botão, aí milhões estão vindo pra... Mas o que para mim foi mais importante, principalmente que era uma época que eu fazia muito day trade, é criar uma regra de quanto dinheiro eu poderia perder num dia ruim, e a partir dali eu tinha que parar de operar, e claro, cumprir essa regra. Isso fez total diferença. Por quê? Quem opera tendência perde um dia, perde 2, ganha um pouco no outro dia, perde um pouco no outro dia, daqui a pouco tem um dia que ele ganha muito dinheiro. E no final do mês ele está positivo porque ele ganha, perde, de repente ganha muito dinheiro. Quando você tem dias que você perde muito dinheiro, no máximo você fica no 0 a 0. Então o que me fez sair do 0 a 0 para uma conta muito positiva ao final de 30 dias, ou ao final de um trimestre, ou de um semestre, foi limar do meu mês o dia que eu perdia muito. Então, definir um valor e definir como é que eu iria gerenciar aquilo no meu dia a dia foi muito importante para mim. Tem muita gente que sabe disso, André. Tem muita gente que sabe que é de suma importância definir um loss máximo diário, mas as pessoas simplesmente não conseguem agir dessa maneira. O que tu diria para esses caras? Vai se tratar, né? E não me entenda mal, é porque... Na melhor forma possível. Veja bem, se eu te falar, maluco, tá vendo ali, ó, tem um buraco ali, se tu for por ali, tu vai cair dentro do buraco e vai morrer. Aí você fala, não, mas eu vou. E cai dentro do buraco e morre. Porra, você precisa se tratar. Então o que eu tô te falando? Olha só, não existe a possibilidade de você ganhar dinheiro no mercado, né, e ser bem sucedido aqui, né, acertar o número bom de operações e, enfim, ficar tranquilo com a sua família emocionalmente, a não ser que você siga essas regras aqui.
Aí você fala, não, eu sei disso. Então tá bom. Então, você quer o quê? Não, eu quero ficar aqui. Então é só seguir. Se você fala para mim que não dá conta de seguir mesmo conhecendo, você precisa se tratar. Não interessa para mim se é num retiro, se você vai fazer... como é que chama aquele negócio de ficar assim no começo do dia? Meditação. Meditação. Se você vai num psiquiatra, se você vai num psicólogo, se você vai num coach, dane-se. O que você precisa é tratar isso. E tem que entender isso como uma coisa normal. Né? Quem tem depressão, como é que se cura? Indo num psicólogo, num psiquiatra e tal. Quem quebrou o pé, vai no cara que vai engessar o pé. É assim que funciona. Quem não consegue se estabelecer emocionalmente no dia a dia do trade, precisa de uma ajuda para que isso aconteça. E aí, não interessa se você vai no coach, psicólogo, o que você vai fazer. Mas faça, porque é a única chance que você tem de fazer isso dar certo. Excelente. André, quero entender se tu estivesse começando no mercado hoje de novo, lá em 2001, 2002, como é que seria teu dia zero de novo? Esse aqui é o dia zero de novo. Se tu perdesse tudo hoje, como tu começaria? Não tem nada na tua conta mais, cara. Nada. Mas tu tem o teu conhecimento, tua experiência. Como é que tu começaria hoje? Cara, eu começaria, se eu tenho experiência e tudo mais, tradando. Tá? Então eu vou lá peço na rua até juntar R$10, compro tudo de... como é que chama aquele... Vamos lá, tu tem 3 mil reais na... As R$3.000? Tu tem 3 mil reais na conta. Já deu. Cara, eu vou operar tudo que me dá alavancagem, porque eu tenho experiência, eu sei lidar com isso, tá? Contrato futuro, de índice, de dólar, operar Bitcoin, qualquer coisa, eu acho que eu consigo transformar esses R$3.000 em muito pouco tempo numa coisa que me sustente e me faça crescer. Tu começaria hoje em qual ativo, em qual prazo? Hoje no Bitcoin. E aí, o Bitcoin, como funciona 24 horas por dia, não tem prazo. Eu acho que eu queria fazer o que eu faço, só que num tamanho bem menor, né? Então, em vez de operar 2 Bitcoins, que custa $120 mil cada um, eu operaria 0,1% de Bitcoin, ou até menos, né? Então, um cara que não se apega a prazo operacional, pelo que eu estou entendendo. Tu olha a oportunidade, claro que tu tem teus prazos que tu olha, mas dentro dos prazos que tu olha, tu tá mais preocupado na oportunidade encaixada com a tua estratégia, e não necessariamente o prazo operacional. Sim. André, e se eu tivesse começando agora, e eu te pagasse 10 milhões de reais agora para te me dar um único conselho, qual conselho seria esse? Porra, um só, cara. Aí Só. É muito dinheiro para 10 conselho milhões, só. um conselho. Curta, posso falar um palavrão? Não é muito Claro, palavrão. cara, tua casa. Curta a jornada, porque o final dessa caminhada é uma merda. Não tem graça lá. Só vai valer se for assim. A jornada é melhor que o fim. Puta, mas muito melhor, né? É o que eu acho que, cara, talvez a coisa mais bonita que alguém já me falou sobre vida profissional, né? É isso. Curta a jornada, que o topo, vou chegar no topo. O topo é uma merda, não tem nada lá, é o saco. Você tira 2 fotos e quer descer de novo, entendeu? Existe o topo no mercado financeiro? Ou a gente está sempre querendo ir para mais cima? Cada vez que tu chega lá, tu vê um topo mais alto e mais alto. Como é que a pessoa lida com isso? Cara, não, eu acho que tem um ponto que muda tudo. Que é o ponto que você olha para um lado, olha para o outro, e olha para tua conta no banco e fala: brother, se eu não quiser mais fazer mais nada, trabalhar mais nada na minha vida, não vai me faltar dinheiro. Eu acho que esse ponto é importante. A partir daí, você pode falar, putz, mas se eu tivesse uma Ferrari, seria melhor e tal. Mas este ponto é um ponto libertador. Eu acho que esse é o topo. Só que muita gente que chega neste ponto passa a sofrer depressão, porque geralmente chega ali na hora que vende a empresa. O cara criou a empresa e tudo mais e tal. Daqui a pouco, cara, vendeu a empresa. Pronto, o cara, ninguém nem quer que ele entre mais na empresa, ele não tem mais o que fazer. Ou seja, ele tem milhões na conta, mas não consegue mais ser feliz. Esse é um ponto de dificuldade. Legal demais. André, agora o negócio é aqui, o papo é reto, cara. Qual foi a maior quantia de dinheiro que tu já ganhou em um único trade?
Cara, não foi muito, não. Assim, e eu tô falando em relação à média de mercado, né? Tem pessoas que eu conheço que ganharam 30 milhões num trade, ou até coisa maior, tá? E é claro, sempre dependendo muito da sorte também, porque sem isso não acontece. O dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, né, foi um dia que, cara, para um cara específico, que é Poeta Batista, né, foi o início da ruína de todo o império que ele tinha criado, tá? A OGX rompeu um fundo importante, eu vendi uma quantidade relevante de OGX dentro do meu gerenciamento de risco, o máximo que eu poderia vender, na minha conta. Tinha um fundo na Rico, eu era sócio da Rico naquela época, da corretora Rico, e que eu que gerenciava o fundo, eu não era, talvez não o gestor, mas era o analista, e na verdade o gestor só ratificava as minhas decisões, a não ser que ele não concordasse, e o fundo, que tinha muito do meu dinheiro também, porque, porra, se eu tenho um fundo, eu vou botar dinheiro no meu fundo, né? O meu dinheiro. Estava vendido em OGX e ela amanheceu caindo 33%, se não me engano. Eu vendia 9% e no outro dia, assim, 4, 5 dias depois, ela amanheceu a 6%. Talvez do dinheiro que eu tinha no fundo e do dinheiro que eu tinha na minha conta, eu tenho ganho aí, sei lá, alguma coisa próxima a 100 mil reais. De certa forma, de um dia para o outro, né? Caiu 30 e poucos % num dia. Eu acho que esse foi o meu maior trade. E qual foi a maior quantia de dinheiro que tu já perdeu em um único trade? 25 mil reais neste dia em 2007, ou seja, Nas opções? Nas opções, eu estava ganhando 25 e saí perdendo 25 e a sensação de que eu perdi 50, né? Porque a nossa mente, ela Duplica as perdas, né? Duplica as perdas, né? Muito bom, cara. Existe um estigma dentro do mercado de trade, André. A gente sabe que a estatística ela não é muito animadora para quem está começando no mercado de trade, muito pelo motivo da forma como as pessoas entram no mercado, né? Muitas vezes as pessoas entram com a esperança de que elas vão ficar ricas rapidamente, tanto pela ingenuidade de como funciona o mercado, quanto pela ganância de quem mostra que o mercado é possível dessa maneira, né? Coisa que particularmente eu não acredito. Mas eu quero entender, cara, se nesses primeiros meses, anos de mercado, quando tu resolveu ser trader, algo que não era tão comum como hoje, se alguém chegou e falou pra ti, cara, André, isso não vai dar certo, cara. Se alguém já duvidou de ti. Cara, eu acho que todo mundo que eu conhecia, porque imagina que não tem nem internet direito, né? Ninguém conhece ninguém que tenha ganhado dinheiro com internet, porque internet nem existe, né? Assim, eu cheguei a operar com internet de escada, né? Não sei se você sabe o que é isso. Sim, peguei. Pegou? Basicamente para O você... ruído no computador. Você baixar um vídeo de 10 segundos levava 20 minutos, tá? Cara, eu já liguei o computador e deixei, sei lá, uma apostila baixando às 8 horas da noite, no outro dia, 8 horas da manhã, não tinha terminado de baixar um PDF de 100 páginas, Sim. né? Isso era o mundo. Então, ninguém ganha. Então, todo mundo falava, meu, o que você está fazendo exatamente? Bom, eu sento na frente do computador e fico comprando e vendendo ação. O cara fala, meu... Tá louco. Você comeu cocô, não tem chance nenhuma disso dar certo, né? Então acho que todo mundo falou isso. Menos quem mais importava, que era a minha esposa, que é tipo assim, tu acha que pode dar certo e tal, então fala o seguinte, larga tudo, eu seguro a bronca, ela é engenheira, ganhava um dinheiro bom, eu seguro a bronca aí até tu chegar à conclusão se dá, se não dá e tudo mais aí, e vamos que vamos. Se não der certo, e se não der certo? Dane-se, volta a fazer o que você faz, você é um bom profissional, todo mundo vai querer te recontratar, ou te contratar. Então, tá tudo certo, né? E apesar de tudo isso, cara, de todos esses desafios que tu teve, o que fez tu perseverar no trade? O que fez tu insistir nisso, que naquele momento tu não tinha certeza nenhuma que ia dar certo? O que tu pensou naquele momento? Cara, eu nunca tinha gostado de nada. Então, cara, eu ia jogar bola, eu me animava por um tempo, depois desanimava. Eu ia para a faculdade, eu enchia o saco, começava a faltar as aulas. Meu pai tinha fazenda,
Eu não gostava de ir pra fazenda, ia obrigado. Meu pai era médico, tinha hospital, a única coisa que eu não queria na vida era ser médico. Então eu nunca gostei de nada. Então a primeira vez que eu cliquei lá no mouse e aquele negócio saiu do meu dedo e daqui a pouco, cara, eu comprei 100 ações de Petrobras, eu falei, cara, É isso. eu quero fazer isso pro resto da minha vida. É simplesmente isso, entendeu? Excelente. Quero saber um pouquinho sobre a vida fora das tuas telas, André. Hoje tu é um cara completamente solidificado no mercado, já foi sócio de uma das maiores corretoras do país, era analista-chefe lá, por esforço, trabalho teu, merecimento, tu é um dos caras mais referências no mercado hoje. Depois de toda essa caminhada, cara, qual é o luxo que tu te dá hoje na tua vida? Depois de ter construído tudo que tu construiu, de ter alcançado patrimônio, sucesso profissional, espiritual, qual é o luxo que tu te dá hoje? Cara, eu odeio trânsito e odeio ter que trabalhar. Então eu acho que assim, André, qual é o luxo que é poder fazer home office? Vamos lá, eu tenho 3 empresas. Eu tô aqui em Porto Alegre porque uma das empresas ela é aqui em Porto Alegre. E a minha filha está estudando fora, fazendo algo relacionado a business e marketing, então ela veio fazer estágio, eu vim ficar 10 dias aqui com ela, e aí eu estou trabalhando na empresa. De 45 em 45 dias eu venho aqui, fico uma semana aqui e vou embora, mas no geral, cara, não ir trabalhar para mim, não ter que sair de casa para trabalhar é o maior luxo que eu posso ter. Te digo isso com certeza, tá? E aí, claro, eu estou falando de vida profissional. Pessoal, tem muita coisa, né? E qual foi o hábito mais importante na tua vida que mudou a tua vida financeira? O hábito mais importante? Eu acho que um hábito que eu aprendi durante a faculdade de engenharia, né? Eu fiz engenharia e sempre foquei muito em produção. Então você tem a usina de asfalto. Como é que você vai fazer? Cara, você tem que descobrir como é que você vai produzir mais mantendo a qualidade, né? Depois eu fui trabalhar com construção de casa popular, que é um troço com a margem extremamente baixa, né? Então qual é o segredo desse troço? É construir mais mantendo a qualidade. E no trade, cara, é isso, é usar tudo esse skill do que eu aprendi na engenharia, né? Como é que eu vou fazer essas minhas operações com o mínimo de risco possível, tentando o maior ganho possível, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. E quando que tu percebeu, qual foi o momento, né? Eu sei que talvez não possa ser um dia específico, mas quando foi que tu percebeu que, cara, agora eu sou rico como trader? Eu acho que eu percebi isso, cara, em 2008. Porque, assim, a sensação de que eu precisava viver isso, vivi, saí vivo, ganhei dinheiro com isso. Eu acho que eu vou fazer isso pro resto da vida. E, portanto, eu já tinha uma vida confortável ali ao final de 2008. A gente está dizendo de 7 anos. Desde o momento que tu abriu a primeira operação até aqui. Porque todo mundo falava, não, porque quando o mercado cair, tu vai perder tudo e não sei o quê. E aí o mercado caiu. No primeiro momento eu devolvi grana pro mercado, porque quando o mercado cai a primeira vez, tu tá comprado, a não ser que tu tivesse vendido, mas aí tu já estava tomando há muito tempo, né? E 2008 foi basicamente, foram 6 anos de alta no mercado brasileiro, né? Para quem opera hoje 2008, Bitcoin, por exemplo, 6 anos o Bitcoin subindo. Só subindo. Aí em 2008 o mercado caiu. Só que uma das pessoas, que é o Igor, falava assim, André, um dia o mercado vai subir para testar o topo, não vai conseguir romper e vai cair. A gente precisa se ligar, porque se a gente não se ligar, a gente vai quebrar. E aí o que aconteceu? Estava surgindo no Brasil as primeiras corretoras que permitiam que o varejo fizesse operações vendidas, tanto no day trade quanto no swing trade. Uma dessas corretoras era a Interfloat, depois a XP, aí mais umas duas que tinham essa possibilidade. E eu estava numa dessas corretoras. Quando o mercado virou e passou a cair, eu ganhei muito dinheiro vendido. E aí, num determinado momento, você olha, cara, só terra arrasada. Sabe aquela coisa de quanto que valia o terreno aqui? Não, o terreno valia 100 mil. E quanto tá agora? Tá 5.
Eu falei, cara, 5 eu tenho dinheiro para comprar. E aí eu saí comprando ações de empresas que eu entendo que estavam baratas, mas que não tinham perdido a qualidade por conta daquela crise do subprime. Assim, tem vários exemplos, né? Por exemplo, o Ezetec, se num determinado momento os caras fechassem a empresa, pegassem o dinheiro do caixa e dividissem entre os sócios, pagassem as dívidas, ela valia mais do que valia em bolsa, sabe? Tinha algumas coisas assim que não faziam já gerou sentido. muito para baixo. Exato. E aí eu saí comprando um monte de coisa, a bolsa em 2008 subiu 100%. As ações, elas custavam mais ou menos o que custam algumas opções. Né? Sim, sim. E isso eu vi 3 vezes. Mas uma foi na pandemia, foi muito rápido, não deu pra pegar. A pandemia caiu, 17 pregões, caiu 50%, mais 40 ele tinha voltado para o top story. Em 2008 levou um ano e meio tempo, esse movimento, né? Foi parecido com 2016 também, né? 2008. Mas 2016 começou a subir, tá? E 2008 foi o topo. 2008 foi o topo, 2009, início de 2009 foi o fundo e começou a subir de novo. 2009 a bolsa subiu 100%. Então, assim, foi uma coisa que deu para pegar, tá? Outra coisa também foi 2016, quando a bolsa voltou a subir de novo. Ali também... a gente tinha os Minas, eu lembro, cara, 81 isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar. Não, porque tem o bonde de Usiminas sendo ofertado lá na gringa. Falei, cara, Usiminas está 80 centavos, cara. Não compra bonde de Usiminas, porque se ela quebrar, ela não vai pagar o bonde. Compra ação, porque o bonde vai te render 20% ao ano. A ação, cara, pode te render 20% ao mês pelos próximos meses. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? E não era só Usiminas, tá? Cara, várias blue chips, eu não tô falando de small cap, middle cap, cara, Itaúsa. Petro, Itaúsa, Vale chegou a R$6. É uma coisa absurda, né? Absurda. Sim, o mercado naquela... chegou a baixar os 40 mil pontos, né? Acho que chegou a 39, 38 mil pontos, né? Agora vai ser o momento tão esperado, minha gente, que a gente vai entender como funciona a estratégia principal do André. André, estamos com um gráfico aqui na tela, Embraer, gráfico diário. O ativo acho que é o que menos importa, né? O que tu vai mostrar aqui é como a tua estratégia funciona no movimento, e isso pode ser replicado por outros ativos? Exatamente. Cara, e se puder, eu vou falar de uma estratégia que eu uso muito no day trade e uma no swing trade. Começando com o Embraer no swing trade. Vamos lá. Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando ativos em tendência. Né? Em tendência, eu procuro ativos que, para comprar, que estejam acima da média e para vender, que estejam abaixo da média. Média de? 72 períodos, mas eu acho que isso André, eu posso colocar 100? Pode. Assim, você tem que só fazer a mesma coisa sempre para que você possa repetir um processo. Define o que é uma tendência. Exato, tá? Para te falar a verdade, eu coloquei só uma média aí, mas eu gosto de colocar duas. Até vou colocar aqui, que não custa nada, tá? Média móvel. Eu vou colocar uma... caramba, aqui. Agora sim. A segunda de? 17, tá? Porque aí fica certinho, tá? Bom, o que eu gosto, Lawrence? Deixa eu pegar aqui uma linha. O André é canhoto e ele tá usando um mouse destro. Então ele tá com um nível de dificuldade maior aqui. Enorme, né, cara? Espera aí que... Será que foi? Legal, tá? O dólar tá orientacionando. Tá em algum ponto aqui, certo? O que eu gosto de observar, tá? Eu vou só fazer mais uma aqui para chegar aqui, tá? Cara, primeira coisa, esse negócio tá fazendo topos e fundos ascendentes? Tá, beleza, primeiro ponto, tá? O que eu gosto de fazer a partir daí? Cara, eu não gosto de apostar na distorção da média, quando o preço tá distante dela. Eu gosto de apostar quando o preço volta até as médias, tá? E com algumas regras, isso pode ser alguma coisa extremamente objetiva, tá? Então deixa eu tentar aqui achar uma figura. Mas pelo que eu estou entendendo, tu está utilizando a tendência de, médio e longo prazo. Utilizando topos e fundos em relação à média de 72. Sim. Não a de 17. Não, das duas. Porque, por exemplo, aqui, nesta correção, o fundo não veio na de 72. Ele parou aqui no meio delas, tá? Então, para mim, o que voltou nas médias? Qualquer coisa que esteja 1% acima entre as médias ou até 1% abaixo. Toda essa região aqui eu chamo de
voltou nas médias, tá? Entendi. Porque voltar nas médias não é o ponto em que eu compro. Eu compro quando eu tenho um sinal no tempo gráfico que eu chamo de tempo gráfico menor, tá? Então eu quero voltar no dia 26/9, só que no gráfico de 60 minutos, tá? Então, Enquanto tu vai voltando aí só para eu entender. O teu objetivo é buscar uma correção da tendência. isso. Esse é o primeiro contexto. Exatamente. Uma tá? vez que os preços chegaram lá no gráfico diário, vamos supor, tu baixa o prazo operacional para aí sim buscar o teu gatilho de entrada. Exatamente. Aí, ó. Porque tu não sabe se vai parar na de 17 ou na de 72. Exatamente, tá? Então, voltou. A partir daqui começou a corrigir. Depois você vai lá, ó. No dia 19 já tinha chegado perto da média. Aí eu falo, legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Quando que eu vou comprar? Cara, quando um pivô de alta for rompido, tá? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, um pivô de baixa, tá? Ou até aqui, perfeito? Olha o Wyckoff ali, a gente tem ele também, né? É. Tá vendo? Então, por enquanto eu comprei? Não, por enquanto eu não comprei, porque os 60 minutos, por mais que tenha chegado perto da média do gráfico diário, os 60 minutos fala assim, cara, se tu comprar eu vou te ferrar, porque eu tô caindo, tá? Aí, o que eu espero? Eu espero os 60 minutos fazer, vamos lá, romper o topo, aí ele dá o primeiro sinal de que vai reverter. Aí ele recua, aí eu falo, cara, aqui ficou um fundo mais alto que o fundo anterior. Ok. Então, se esse topo for rompido, eu vou comprar aqui com stop aqui embaixo e o alvo, claro, para cima, tá? Isso é o que eu mais faço, tá? Ou seja, o objetivo de pegar a onda 3 que tu comentou lá atrás. A onda 3 no gráfico de 60 com o gráfico diário me dando a informação de que, olha, eu estou subindo. Eu só vim aqui para descansar um pouco, aquele passo para trás para pegar mais impulso e subir, tá? E tu conduz pelo 60 ou pelo diário? A partir daí, a condução toda pelos 60 minutos. Pelo 60. Enquanto- O diário é o cara que vai te dar o contexto. Exatamente. A partir daí, meu alvo é geralmente definido na entrada e eu não gosto de mudar alvo. Às vezes mudo, porque tem ativo que eu falo, cara, isso não vai parar. Às vezes eu acerto, às vezes não. Então, como exceção, e eu só posso fazer isso porque eu conheço as regras, tem alguns ativos que eu falo, cara, eu vou tentar segurar um pouco mais, subo o meu stop, se voltar, voltou, e se continuar subindo, eu vou levando. E o stop, é claro, vai mudando, eu vou sempre colocando no fundo mais próximo dos 60 minutos, tá? A cada novo fundo, tu sobe o teu stop para o novo fundo formado. Exato. A única coisa, Lawrence, que eu sempre respeito é o seguinte, eu não gosto de movimentos muito curtos. Por exemplo, esse movimento aqui, ó, topo, fundo, aí você fala, mas aqui já tem topo mais alto. Não tem, por quê? Eu ia chegar nessa pergunta. Para ficar objetivo topos e fundos, eu defini para mim que a distância do topo até o rompimento, ou seja, daqui até aqui, tem que ter pelo menos 17 candles, tá? E a distância do fundo, por exemplo, ó, André, mas aqui tem um fundo mais alto que esse. Cara, a distância daqui até aqui tem que ter pelo menos 17 candles. Senão, eu não considero o fundo, tá? Então, a forma correta de traçar isso aqui seria exatamente assim, tá? Isso lima eu ficar toda hora, não, agora eu vou comprar, agora eu vou vender, e reverteu e não reverteu. Cara, olha só, no gráfico diário leva 34 pregões para eu falar, olha, tem uma reversão de tendência vindo por aí. Então é uma coisa mais consistente, tá? Isso me impede que mais robusta. Eu fique comprando, vendendo, deixa a coisa menos intensa, mais bem pensada, tá? Então, deixa eu só tirar daqui da frente. Por exemplo, tu compraria aqui com stop aqui. Não, eu compraria neste caso aqui. O rompimento. O rompimento, tá? Por quê? Porque isso aqui é o início da perna do gráfico diário. Como no final das contas eu vou surfar 18%, em média, tá? Tá buscando a retomada da tendência do diário, né? Esta distância daqui até aqui, em média, tem 6%. 18% é alguma coisa que em mercado em tendência, Embraer entrega. Vai embora. Então, eu consigo, com um risco de 6%, buscar para o alvo final da operação 3 vezes o tamanho do risco, tá? Ou seja... E conduzindo a cada novo fundo. Então, a gente pode até ver até onde isso foi, certo? Vamos traçar mais topos e fundos aqui para a gente
não se perder, tá? Então, ó, eu vou tentar usar de cabeça aqui a minha regra, ó. Daqui até o rompimento não tem 17 candles, então não dá para considerar isso aqui como fundo. Daqui até o rompimento não tem 17 candles, então não dá para considerar isso aqui como fundo. A única forma é essa aqui. Então o mercado veio e corrigiu. Quando ele rompeu o topo aqui em cima, eu mudei meu stop para cá. Ele sai daqui de baixo para cá. E aí eu vou fazer isso, cara, até que este fundo seja rompido, tá? Ou que este topo aqui de trás seja rompido, porque aí eu vou pegar meu stop que está aqui e vou colocar nesse fundo, tá? Aí, ó, daqui até aqui tem mais 17 candles. Agora o fundo confirmado está aqui. E aí eu vou levando, ó, veio, pronto, novo topo. Fundo está aqui agora, o meu stop está aqui, né? E aí eu vou levando. É uma Até maravilha. chegar no alvo fixo. Ó, novo topo, meu stop está aqui. Vai chegar um momento que ou vai me stopar ou vai chegar no meu alvo final. Perfeito. Esse é um sistema de tendência, né? Trend following, que a gente é obrigado a aguentar essas correções. Isso faz parte do tipo de estratégia, né, André? Eu acho que esse é um dos motivos do porquê as pessoas que estão dando os primeiros passos acabam não gostando, e eu sou um grande fã desse tipo de estratégia também, mas acabam não gostando ou não tendo o estômago justamente porque tem que aguentar essas correções, para depois a gente ter mais movimento, né? Um movimento maior. Mas aí o cara pode, por exemplo, colocar um stop médio, stop móvel, porque aí ele sempre Por uma vai saber. média. Só que o meu problema é o seguinte, cara, por que eu tô na operação? Porque ela tem tendência de alta, certo? De compra. Por que eu tô na operação de vendido? Porque ela tem tendência de baixa. Quando você quer sair de uma operação de compra? Cara, quando não tiver mais tendência de alta. Então, aonde aqui que está a confirmação de que o mercado perdeu tendência? No rompimento desse fundo. Então, para mim é lógico. Aonde que eu quero sair? Quando perder o fundo. Entendeu? Então, assim, e aí aquela coisa da produção, né? Você tem dois caminhos, né? Um te leva para um monte de violinada e um te leva, de vez em quando te estopa pior, mas na maioria das vezes faz você ficar mais tempo da operação e chegar no alvo. Qual que você vai seguir? Esse, do alvo. Então eu prefiro assim. Tá? Esse sistema tem uma taxa de acerto médio de 50%. 52%. E ainda assim extremamente rentável, porque o payoff é muito grande. É muito grande. É um payoff de 2 para 1. André, pra gente encerrar aqui, cara, complete as seguintes frases, de maneira curta. Trade é? Vida. Dinheiro é? Importante. Não essencial, mas importante. Disciplina é? Esse negócio. Disciplina é com uma palavra só ou pode ser curto? Pode ser curto. É fundamental para quem quer viver de trade. Sucesso é? Ser feliz. Felicidade é? Porra, é falar assim, acordar de manhã e falar, putz, cara. E sempre pensando na vida profissional, pessoal é outra coisa. Que dia é hoje? Segunda-feira. Cara, que do cacete, cara. Daqui a pouco o mercado vai começar a se mexer, que coisa boa. Muito bom. Liberdade é? Putz, essa é mais difícil. Porque de certa forma ele tá cheio de amarra, nunca é... Mas eu acho que poder trabalhar com o que você gosta, com aquilo que te dá prazer, interessa se é trade, se é com outra coisa, enfim. Para mim é o suprassumo da liberdade, porque você passa a viver 7 dias por semana e não 2, que é o que acontece com a maioria. Porra, passa 5 dias preso, tendo que aguentar o chefe, odeia todo mundo e tal, e aí só consegue viver e se sentir livre sábado e domingo, tá? Então quando você acha alguma coisa que você realmente gosta, você passa a viver e, portanto, ter liberdade 7 dias por semana. Não interessa se você tem que ir trabalhar. Não é trabalho, não é um peso, tá? É aquilo, inclusive, que você quer fazer. Excelente. Fé é? É um desafio, porque às vezes, por eu gostar muito dessa coisa de teste, eu preciso ver para comprovar alguma coisa, né? Fé, de certa forma, é saber que alguma coisa, mesmo que você não consiga provar que ela exista, é muito importante. E que em muitos momentos vai te ajudar, né? Na fé de que você pode se recuperar, na fé que morrendo aqui você tem alguma coisa melhor para curtir na frente, ou que você vai ter outra chance de
de melhorar, enfim. Então, cara, fé é um desafio, talvez seja isso, fé é um desafio. E o André Moraes é? Cara, sem essa coisa de querer ser coaching, porque eu acho isso um saco e tal, mas, cara, é um eterno aprendiz, é alguém que não se aceita, ele não aceita tirar o pé do chão, é alguém que está com a mente aberta sempre para aprender algo novo, porque não porque ele é bom, porque ele morre de medo de ficar obsoleto. Se você falar que o André não ganha dinheiro, o André é isso, o André é aquilo, eu não ligo muito, mas quando o cara fala, cara, o André venceu, o André ficou obsoleto, o André não... Cara, eu fico putaço, tá? Porque isso eu não quero que aconteça, eu não quero ficar para trás, eu quero ser o cara que, cara, tá por dentro de tudo, que tá aprendendo tudo novo e tal, então, eu quero ser para sempre um eterno aprendiz. Fantástico. André, se alguém quiser saber mais sobre o teu trabalho, aonde a pessoa precisa ir para entender sobre as tuas operações, tu opera ao vivo, tu tem um escritório, aonde a pessoa pode te conhecer melhor, cara? Legal, cara, a minha empresa educacional e de análise é o Trade ao Vivo, tá? Ganhou esse nome há 20 anos atrás, eu poderia ter mudado, porque não é só de trade que a gente fala hoje em dia, mas é tradealvivo.com.br. E eu gosto muito de falar no YouTube, tá? É meu principal canal. É só digitar lá André Moraes, Bolsa de Valores, que você vai me achar. E para o dia a dia, para falar de coisas que nem sempre tem a ver com trade, tem lá o meu Instagram, que é André Ribeiro Moraes. Perfeito. André, prazer demais conversar contigo, cara. Porra, sensacional. prazer meu, cara. Prazer meu. Aprendi demais. Gente, ficamos por aqui. Forte abraço, tamo junto. André, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, obrigado a você.